Estamos chegando ao fim de mais uma série. Terminaremos hoje a nossa série As Canções dos Peregrinos, que são baseadas nos Cânticos das Subidas, ou os Salmos de Romagem, como também são conhecidos. O Salmo de número 134 é o último destes salmos, um salmo bem curto. Eu o lerei, os irmãos podem acompanhar silenciosamente. Terminada a leitura, os que puderem continuem com suas Bíblias abertas para que a gente possa observar o texto sagrado e passarmos juntos as considerações, a explicação daquilo que diz o texto da palavra de Deus. Nos diz assim a palavra de Deus: Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Vamos pedir a bênção da iluminação do Espírito para que nós possamos compreender aquilo que diz o texto da Escritura. Deus, nós te louvamos por tua palavra. Nós te louvamos por podermos participar juntos aqui do culto público, da adoração corporativa. Nós nos ajuntamos aqui nessa noite sob santa convocação. O Senhor é o nosso anfitrião. O Senhor é que nos chama a participarmos e a desfrutarmos juntos deste momento tão rico, tão importante em nossa jornada espiritual. Eu quero louvar ao Senhor por esta graça e quero agora, Senhor, pedir ao Senhor, suplicar para que o Senhor, segundo a sua bondade, as suas muitas misericórdias, e segundo esta mesma graça, ó Deus, que nos convida a participarmos da adoração corporativa, nos convida a participarmos da mesa do Senhor, que o Senhor, ó Deus, por esta graça, nos conceda a bênção da iluminação do Espírito Santo. A gente se esforça para entender aquilo que a tua palavra diz. A gente se esforça não só aqui, nesses momentos juntos, mas quando nós tomamos a Escritura em casa, quando nós a lemos, muitos de nós carregamos, Senhor, esse desejo de entender aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Mas todo esse esforço somente pode ser, de fato, válido se nós, ó Deus, se nós gozarmos desta bênção da iluminação do Espírito. Embora nós nos esforcemos, embora nós empreguemos aqui todo o nosso desejo de compreender aquilo que o Senhor diz, sem o Espírito Santo a gente não pode fazer isso. Nós não podemos nada. Portanto, eu peço ao Senhor essa bênção. Nos conceda essa bênção hoje. Se nossas mentes e corações forem iluminados pelo Teu Espírito, Senhor, certamente nós vamos sair daqui essa noite convictos de que ouvimos a Tua voz, de que recebemos a Tua instrução, de que nos alimentamos da Tua palavra que é viva e eficaz, ó Deus. Fale conosco nessa noite, é a minha oração humilde em nome de Jesus. Amém. Logo na saudação hoje do reverendo Paulo, nós ouvimos que uma correta compreensão acerca do culto público, ela nos leva a entender que o culto não se trata daquilo que nós fazemos. Diz muito mais respeito àquilo o que Deus faz. Em outras palavras, o culto não é centrado em nós mesmos, mas o culto ele é centrado em Deus. Entretanto, parece, irmãos, que a suposição tácita, a suposição velada de boa parte da cristandade dos nossos dias hoje é de que a adoração ela é principalmente para poder atender às nossas próprias necessidades. Em meio a uma grande parcela daqueles que compõem a cristandade hoje em dia, existem muitos que acreditam que o culto existe para nos satisfazer, para ser voltado para nós mesmos. E por parte daqueles que acreditam assim, é normal que a gente então se depare com cultos que são
focados em entretenimento. Aqueles que deveriam ser os adoradores, participando da adoração corporativa, atendendo ao chamado do Senhor, bendizendo ao nome do Senhor, rendendo graças ao Senhor por suas bênçãos, dedicando suas vidas ao Senhor, estes que deveriam ser adoradores, eles tornam-se, na verdade, como uma espécie de espectadores descomprometidos, estão ali apenas em busca de uma nova sensação, de uma experiência religiosa ou de alguma bênção que atenda aquelas que essa pessoa julga serem as suas próprias necessidades. Por isso que a gente vê algumas igrejas em que o canto congregacional parece que desaparece, o foco não está mais na igreja, no povo de Deus, cantando os louvores de Deus. O foco está em uma apresentação como que uma espécie de show, cheio de luzes, fumaça, interação com o público, tudo conduzido de uma maneira que faz com que o povo fique esquecido naquela que deveria ser uma reunião para adoração corporativa, pública. Os púlpitos viraram palcos, né? Em algumas dessas igrejas. E aí você tem luzes concentradas nos atores principais da apresentação, enquanto a igreja fica em uma penumbra, né? Num breu. Ninguém vê o que está acontecendo. Porque esses cultos não são centrados em Deus, mas sim centrados nos homens. Em cultos assim também, a pregação expositiva, o ensino da palavra de Deus, ele é deixado de lado. É preciso abraçar uma espécie de discurso que seja mais atrativo, que atenda às demandas do seu público, algo que seja capaz de afagar o ego do seu ouvinte, algo que seja capaz de produzir estas sensações que muitos desses espectadores estão ali à procura. Isso porque estes cultos são centrados em homens e não centrados em Deus. Contudo, irmãos, a Bíblia, a Escritura Sagrada, ela nos dá inúmeras provas de que a verdadeira adoração, ela não está voltada para o homem e nem mesmo para aquelas que são as suas necessidades, ou aquelas que os homens acreditam serem as suas necessidades, como nós ouvimos o pastor Paulo nos alertando logo antes de começarmos o nosso culto. Esse salmo vai nos mostrar um pouco disso. Ele é composto aqui de 2 movimentos litúrgicos. O primeiro movimento deste salmo aqui é uma convocação ao louvor dirigida aos servos do Senhor. É o que nós percebemos nos 2 primeiros versos deste salmo. Mas há um segundo movimento litúrgico, e o segundo movimento litúrgico, ele enfoca a bênção do Senhor sobre o seu povo, o que nós podemos ver no verso de número 3. E o que nós vamos ver através deste texto da Sagrada Escritura, através especialmente destes 2 movimentos litúrgicos presentes neste salmo, é que a verdadeira adoração, ela deve ser centrada em Deus. Este pequeno salmo que nós lemos, ele encerra, é o último dos 15 cânticos de ascensão. Nós começamos a nossa série lá no salmo de número 20 e agora estamos no 15º sermão, no salmo de número 134. E assim como boa parte dos outros salmos pelos quais nós passamos, nós não conhecemos muito bem ou não podemos ter muitas informações a respeito do contexto original deste salmo. Isso é muito comum nos salmos, de uma forma geral. Normalmente nós estamos lidando com textos que nós não conseguimos inseri-los em seu contexto original. Como esse salmo aqui, ele encerra os salmos de romagem, ou as chamadas canções das subidas, talvez a primeira parte deste salmo aqui ela seja um cântico entoado pelos peregrinos que subiam à capital de Jerusalém para participarem do culto público.
E este cântico entoado por estes peregrinos é o cântico que eles entoam agora quando eles vão partir de volta para as suas casas. E este cântico que eles cantam enquanto estão se preparando para voltarem para suas casas, ele é um cântico dirigido aos sacerdotes, é um cântico pedindo aos sacerdotes para que eles continuassem a bendizer a Deus em seu nome, uma vez que estes sacerdotes eram aqueles responsáveis por representar tanto Deus diante do seu povo, quanto o seu povo diante de Deus. Depois disso, o que nós temos provavelmente os sacerdotes aqui abençoando os peregrinos antes deles partirem. É o que nós podemos perceber no verso de número 3. Possivelmente, este é um contexto, provavelmente é este o significado, de um modo geral, que este salmo carrega. Ele está encerrando estas canções das subidas, os chamados salmos de romagem, enquanto provavelmente os seus peregrinos se preparavam para poder voltarem para suas casas, voltarem para o lugar de onde eles tinham vindo, de tão longe muitas vezes, para poder prestar culto ao Senhor. E como eu disse, nos 2 primeiros versos aqui, nós temos uma convocação por parte deste salmo. É a convocação para bendizer o nome do Senhor. E eu quero me atentar para esse primeiro movimento litúrgico com os irmãos nestes 2 primeiros versos. Veja só o que diz o texto. O texto diz: bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Este salmo se inicia com uma convocação. O salmista convoca os servos do Senhor para bendizerem ao Senhor. Em outras palavras, para abençoarem ao Senhor. Pode soar estranho isso, né? A ideia de nós, do povo de Deus, abençoando a Deus. Mas abençoar a Deus, ou bendizer a Deus nesse sentido aqui, é o mesmo que louvar a Deus. É reconhecer Deus em sua posição superior de poder e grandeza. Ou seja, bendizer ao Senhor, abençoar ao Senhor, louvar ao Senhor, é atribuir poder e grandeza a Deus. E o salmista nos convoca a que também bendigamos ao Senhor. O contexto nesse salmo aqui sugere fortemente, como eu já pontuei rapidamente na introdução, que estes servos para os quais o salmista escreve, ou aos quais o salmista se refere, eles são provavelmente os sacerdotes que trabalhavam no templo. E o argumento mais forte para essa visão de que o salmista ele está se referindo ou se dirigindo aos sacerdotes e levitas que trabalhavam no templo ecoa do verso de número 3. No verso de número 3, que nós vamos pensar sobre ele com mais calma logo mais, o que nós temos aqui é um eco da bênção sacerdotal que nós podemos encontrar em Números no capítulo 6, entre os versos de número 24 e 26. Se, portanto, o que nós temos no verso 3 é um eco desta bênção sacerdotal, logo ela é proferida por um sacerdote. Se esta bênção, ao final do salmo, é proferida por um sacerdote, logo os 2 primeiros versos eles são dirigidos, então, a estes sacerdotes que trabalhavam no templo. Então, parece aqui que a congregação ela está falando primeiro aos sacerdotes, enquanto os membros da congregação, os membros do povo de Deus estão se preparando para deixar o templo no final da sua peregrinação, e depois, então, de falarem aos sacerdotes, os sacerdotes eles vão responder ao povo, o que nós veremos no verso de número 3. E como é que esta convocação é feita?
O salmista convoca estes sacerdotes, trabalhadores do templo, a bendizerem ao Senhor, a adorarem ao Senhor à noite. Aqui o que nós temos é provavelmente uma referência aos sacerdotes e levitas que eles serviam ao Senhor no templo, mesmo fora daqueles horários comuns em que o templo normalmente encontrava-se aberto para que os adoradores viessem prestar cultos. Existe um documento rabínico e um dos principais documentos, das principais obras do judaísmo rabínico, chamado Mishnah. E na Mishnah, nós podemos ver que no judaísmo do Segundo Templo, os sacerdotes eles mantinham guarda em 3 lugares específicos do templo. É o que este texto, esta obra do judaísmo rabínico vai falar. Enquanto alguns sacerdotes ocupavam lugar, eles ocupavam lugar em 3 lugares do templo, os levitas, eles mantinham guarda em 21 lugares do templo. E eles vão ecoar aquilo que a Escritura mesmo diz a respeito de alguns deveres noturnos. Haviam alguns deveres a serem cumpridos durante a noite para manutenção do templo e para manutenção também do culto que deveria ser prestado ao Senhor. Por exemplo, em Êxodo 27 e 21 nós vamos encontrar isso. Era preciso que os candelabros fossem mantidos acesos. A chama que acendia os candelabros não poderia ser apagada nunca. Então, isso significa que havia uma escala constante de trabalhadores responsáveis por quê? Por manterem esta chama do candelabro sempre acesa. Em Levítico, no capítulo 6, no verso 9, nós vamos ver que parte desses deveres incluía atiçar o fogo no altar dos holocaustos. Todos esses deveres, eles eram deveres que estavam para além do culto em si, da adoração corporativa, do momento em que os adoradores se encontravam para prestar culto ao Senhor. Além disso, em 1 Crônicas, no capítulo 9, a partir do verso de número 22, nós vamos ver que um outro dever destes sacerdotes e levitas que faziam guarda constante no templo era guardarem os portões do templo. Era comum que normalmente os portões do templo eles fossem fechados ao entardecer, não é? Na viração do dia. Estes aqui eram parte dos deveres destes trabalhadores, desses oficiantes do templo. E a Mishnah também registra que um oficiante, um destes sacerdotes e levitas, ele visitava cada estação de guarda destas, dos sacerdotes e levitas, ele visitava estas estações à noite e ele cumprimentava aqueles que estavam em serviço. Então, enquanto os adoradores voltavam para o seu repouso, enquanto o templo tinha os seus portões fechados, havia gente trabalhando ainda. Tinha gente que continuava trabalhando no templo. Provavelmente é isso que este salmo se refere. Por isso que ele diz: bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. O verbo aqui traduzido por assistis tem a ideia básica de alguém que fica de pé. Alguém que está em uma posição de prontidão para obedecer à ordem de seu mestre. Era assim que os sacerdotes e levitas no templo eles se encontravam. Era nesta posição, uma posição de serviço, de prontidão, aquilo que devesse ser feito. A ordem do Senhor, conforme estabelecida na Escritura, ela deveria ser seguida prontamente por estes servos, por estes trabalhadores. Então, no versículo de número 2, nós vamos ver que o salmista agora, ele convoca todos estes servos do Senhor,
estes sacerdotes, provavelmente, os convoca a acrescentarem uma outra atividade física à experiência deles de adoração. Eles não deveriam estar prontos simplesmente a cumprirem com parte destes deveres, ou todos esses deveres conforme eu os citei aqui, e alguns outros mais. Eles não deveriam simplesmente ficar de pé, prontos para obedecerem à ordem de seu mestre, mas eles deveriam acrescentar um outro exercício físico, uma outra atividade física à experiência da adoração. O levantar das mãos em adoração. O texto diz: erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Esse símbolo aqui, irmãos, representa adoração, dependência e submissão a Deus. Nós podemos ver isso, por exemplo, quando lemos a carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2, a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2, no verso de número 8, em que o apóstolo Paulo chama a atenção de Timóteo para a necessidade de que ele chame os fiéis, os adoradores, a que ergam as suas mãos para orarem por todas as classes de homens. Este ato de erguer as mãos significa adoração, dependência, submissão. E erguer estas mãos em direção ao santuário, ou mais precisamente, erguer as mãos em direção ao lugar santo, indica que a oração ela é oferecida ao Deus da aliança que se revela no santuário por meio dos tipos da antiga aliança. Era no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, que encontrava-se a Arca da Aliança, a representação da presença de Deus. Era ali onde ele se manifestava. E era somente o sumo sacerdote que podia entrar naquele lugar, quando a presença de Deus então se manifestasse. Os demais sacerdotes faziam as suas orações com as mãos erguidas para o santuário, em sinal de submissão, de dependência, de adoração. Para nós, irmãos, crentes da nova aliança, a nossa oração ela é oferecida a Deus não por meio do sacerdócio levítico, como na antiga dispensação. As nossas orações são oferecidas ao Senhor por meio de Jesus Cristo, nosso grande sumo sacerdote. Este primeiro movimento litúrgico, esta convocação para bendizer o nome do Senhor, nos ensina algumas lições que eu quero considerar com os irmãos. Estes primeiros versos fornecem alguns bons lembretes para nós, para como nós devemos adorar ao Senhor, para como nós devemos nos portar no exercício da adoração corporativa ou mesmo na adoração no culto da dispersão, como nós estamos acostumados a sempre ouvir aqui, aquela que é a adoração que diz respeito à nossa vida em total rendição ao Senhor. Nós vemos nesses primeiros versos já aqui que a adoração ela deve ser centrada em Deus, ela deve acontecer dia e noite, ininterruptamente, e ela envolve a pessoa inteira, como um todo. Quando nós vemos o salmista chamando a atenção para aqueles sacerdotes que trabalhavam fora dos horários do culto corporativo, isso chama a atenção para nós, irmãos, para o fato de que a nossa adoração ela não termina quando o nosso culto corporativo aqui acaba. Nós receberemos a bênção do Senhor, ela será proferida aqui logo mais. Nós cantaremos juntos para que então sejamos dispersados. Nós vamos, como de costume, ouvir os avisos, alguma instrução específica. Vamos então voltar para as nossas casas, mas a adoração não acabou.
ela não termina. Ela não termina nunca. E nós devemos ter consciência disso, irmãos. Adoração não é simplesmente o que acontece aqui neste ajuntamento. Esta é uma imagem, uma expressão visível, uma experiência única para os cristãos em sua jornada de fé. Mas a adoração cristã não se resume a este momento. Ela continua quando nós saímos dessas portas, quando nós voltamos para as nossas casas, quando nós temos de lidar com os desafios da vida comum e ordinária, quando nós retornamos para os nossos empregos, para as nossas faculdades, para a nossa vida familiar. A nossa adoração deve continuar. Um outro lembrete que eu mencionei é que a adoração ela envolve a pessoa inteira. O salmista chama a atenção para atos físicos. Irmãos, a adoração inclui expressões de natureza física. Elas podem ser simbólicas. Elas podem carregar elas podem ser meios de expressar o nosso culto ao Deus vivo. É muito comum que a gente não faça considerações a respeito dos momentos que nós experimentamos aqui no culto público. Mas mesmo momentos em que nós nos levantamos e nos assentamos, carregam significado, irmãos. Por que nossas orações de contrição e arrependimento são feitas enquanto nós estamos assentados? Por que nós curvamos a nossa cabeça? Por que todos os nossos gestos corporais, eles tornam-se mais introspectivos? Porque é desta maneira que nós nos apresentamos diante de Deus, quando reconhecemos os nossos pecados. Nossos gestos são capazes de expressar aquele sentimento de humilhação com o qual nós devemos nos dirigir ao Senhor. Nós não temos momentos específicos no culto público aqui em que nós possamos fazer isso, mas eu creio que muitos dos irmãos fazem. Por que muitos dos irmãos, em suas casas, em seu tempo devocional, ao orarem ao Senhor, prostram-se diante do Senhor, fazem isso de joelho? Irmãos, não deve ser um ato irrefletido, deve ser algo que carrega significado, sentido, indica a nossa submissão. Nós nos quedamos diante do Deus Todo-Poderoso, em sinal, em expressão corpórea de nossa submissão e sujeição ao Senhor. Nós somos presbiterianos, né? A gente tem um pouco medo. A gente tem um pouquinho de medo de certas expressões, especialmente no ambiente do culto corporativo. Em parte, talvez, porque a gente assista a alguns exageros e a gente pensa assim, rapaz, é melhor a gente se conter, né? Então, para não escapar uma mão levantando, a gente guarda a mão no bolso, né? Deixa a mão no bolso. A gente toma alguns cuidados. Você pode levantar suas mãos, irmão. Você pode expressar com o seu corpo, você por inteiro, a sua adoração ao Senhor. Há espaço para isso na adoração cristã. O Senhor se deleita nisso. Mas não podem ser atos irrefletidos, feitos de qualquer maneira. A gente não faz porque as pessoas fazem. Não pode ser uma reação em cadeia, um efeito manada. Precisa ser coisa pensada, fruto de reflexão e de um anseio de expressar a adoração do coração ao Senhor. Agora observe o segundo movimento litúrgico. No segundo movimento litúrgico, nós temos a bênção de Deus aqui invocada sobre o seu povo. O texto diz: de Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Este verso conclui este salmo e conclui de uma vez por todas os cânticos das subidas com uma bênção.
E esta aqui pode ser uma oração oferecida pelos sacerdotes e levitas enquanto o povo se prepara para deixar a casa de Deus, ou enquanto o povo deixa a casa de Deus em Jerusalém, de volta para suas casas por toda a região de Israel. E a primeira linha deste verso, como eu disse, ela usa as palavras exatas da bênção sacerdotal, conforme nós podemos vê-la no capítulo de número 6 do livro de Números, entre os versos 24 e 26. E esse contexto, juntamente com o fato de que a bênção ela era uma prerrogativa do sacerdote, do sacerdócio da antiga aliança, esse contexto sugere fortemente para nós aqui que esta foi uma bênção pronunciada por um sacerdote. Neste cântico, então, o que nós temos no verso de número 3 é uma oração do sacerdote invocando a bênção de Deus sobre o seu povo. E esta bênção, ela envolve um desejo. Ela envolve o desejo de que o Senhor abençoe o seu povo, abençoe a nação de Israel, abençoe os seus eleitos de Sião. Sião era um nome religioso para a capital de Israel, Jerusalém. Era um nome religioso que indicava que a capital de Jerusalém, onde estava o santuário do Senhor, onde estava afixado o templo do Senhor, este lugar foi abençoado porque continha o símbolo terrestre da presença de Deus habitando com o seu povo. E esse Deus exaltado, que o salmista nos chama a bendizer, a louvar, a adorar, ele é chamado aqui pelo salmista do Senhor como o Senhor Criador do céu e da terra. Chamar o Senhor aqui de Criador do céu e da terra indica que Deus ele tem todo o poder para abençoar o seu povo e ele se deleita em abençoar o seu povo. O primeiro movimento litúrgico enfoca aqui aquilo que nós fazemos, não é? De certa maneira, aquilo que os sacerdotes faziam. Para que depois, então, nós possamos ver a bênção de Deus fluindo desses atos de adoração. Isso não significa que esta ordem aqui delimite ordem de importância na nossa compreensão da adoração cristã, da adoração corporativa. Dizer, enfocar no primeiro movimento as ações de adoração dos adoradores não quer dizer que elas devam ser consideradas em primeiro lugar, elas são mais importantes. Não significa que o homem é quem está no centro aqui. E falar da bênção do Senhor sobre o seu povo, por último, não diminui a importância da bênção do Senhor sobre o seu povo. E este pequeno verso também nos traz uma consideração, um lembrete a respeito da nossa experiência de adoração enquanto cristãos. A bênção de Deus que nós recebemos, irmãos, e a razão por que nós podemos permanecer seguros, confiantes de que o Senhor, Ele não somente pode nos abençoar, mas tem prazer em nos abençoar. A nossa segurança e certeza a respeito destas coisas, ela advém de um lugar somente. Do próprio Deus, do seu caráter, de quem Ele é e do que Ele faz. Por isso o salmista enfatiza aqui: de Sião te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. Nós servimos ao Deus vivo, irmãos.
Nós não servimos a um ídolo qualquer. Nós servimos a um Deus que tem todo o poder para nos abençoar. Tem todo o poder para nos assistir em nossas necessidades. Ao evocar aqui, ao ecoar a linguagem de Gênesis no capítulo 1, referindo-se a Deus como Criador, é isso que o salmista quer mostrar. É como se ele estivesse dizendo: você quer ter a certeza de que Deus pode abençoar você, vai abençoar você, tem prazer em abençoar você? Olhe para os céus. Contemple a sua criação. Este Deus Todo-Poderoso é o Deus que te abençoa. E é este Deus, irmãos, que nós buscamos na adoração corporativa. E é este Deus que nós buscamos em nossa vida contínua de adoração ao Senhor, o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra. Somente o Deus vivo, Yahvé, é que pode nos abençoar. Irmãos, quando a igreja na antiga aliança, ela louva a Deus em Sião, por meio do ministério dos sacerdotes e dos levitas, conforme nós consideramos aqui, olhando os primeiros versos, a igreja da antiga aliança, ela está, de certa forma, anunciando, prenunciando como a igreja da nova aliança, ela haveria de louvar a Deus por meio de Cristo. Jesus, através do seu sacerdócio eterno, ele é aquele que leva a Deus os nossos louvores, e ele é aquele que nos comunica as bênçãos divinas pelo Espírito. Jesus, ele é o caminho para esta verdadeira adoração, centrada em Deus. Esta verdadeira adoração, ela acontece não somente por causa de Cristo, mas ela acontece em Cristo. Quando os sacerdotes abençoam a congregação aqui na antiga aliança, no verso de número 3, eles prenunciam como Deus, ele abençoa a sua igreja por meio do ministério de Jesus, que é o nosso grande sacerdote. Irmãos, vocês não recebem a bênção porque quem a pronuncia é o reverendo Paulo ou um outro pastor qualquer. Nós recebemos esta bênção, a bênção apostólica, por causa do nosso sumo sacerdote, por causa de Jesus. E é isto que o culto na antiga aliança prenunciava. É para esta realidade concreta, definitiva, para o cumprimento dos tipos do Antigo Testamento, que o culto da antiga aliança apontava. Irmãos, por meio da cruz, da morte redentora de Jesus, por meio da sua redenção, há cerca de 2000 anos, a bênção de Deus, ela fluiu então para todas as nações, para todo o seu povo espalhado na face da terra. Hebreus, no capítulo 12, entre os versos de número 22 e 24, vai falar para nós sobre o verdadeiro Monte Sião. O verdadeiro Monte Sião, onde Jesus, ele é o mediador de uma nova aliança e ele reina no meio do seu povo. Todos os tipos da adoração da antiga aliança, todos os tipos de Sião, o templo, o sacerdócio, a arca da aliança, todos eles foram cumpridos em e por Jesus Cristo. Ele é o nosso monte da verdadeira adoração, de onde fluem as bênçãos de Deus para o seu povo.
Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 1, verso de número 3. Paulo resume aqui essas duas direções do salmo que nós lemos, esses dois movimentos litúrgicos. Eu quero ler juntamente com vocês, nós vamos ler em uma só voz. Efésios capítulo de número 1, verso de número 3, diz assim a palavra de Deus: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ele dá início à sua doxologia bendizendo ao Senhor forte e poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem, em quem, nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. É em Cristo, o nosso sumo sacerdote, que nós temos o caminho para uma verdadeira adoração centrada em Deus, irmãos. Culto e liturgia não são simplesmente sobre forma. A forma como nós empregamos os atos aqui, o modo como nós elencamos os itens que vão fazer parte deste momento que nós partilhamos juntos. Culto tem mais a ver com a nossa união com Cristo. Como a forma, como por meio de Cristo e em Cristo agora, nós podemos dar ao Senhor os nossos louvores, certos de que Ele vai levá-los diante da presença de Deus e nós podemos também receber as bênçãos que Deus tem separadas para nós. A gente não consegue ver isso. A gente não consegue contemplar isso com os nossos olhos aqui. Mas é isso que está acontecendo aqui, irmãos. Há uma presença misteriosa de Jesus no nosso meio aqui. Enquanto nós cantávamos os nossos louvores, o Senhor os recebia por causa de Jesus que está aqui conosco. Irmãos, há uma presença misteriosa de Jesus aqui conosco agora. Enquanto nós estamos reunidos, ouvindo a palavra de Deus, estas bênçãos divinais nas regiões celestiais, as bênçãos da redenção estão sendo aplicadas continuamente, uma vez após outra vez, às nossas vidas, por causa de Jesus, em Jesus. Irmãos, uma das reflexões mais profundas levantadas por este salmo diz respeito à relação entre o que nós fazemos quando bendizemos a Deus e o que Deus faz quando Ele nos abençoa. É o que nós vemos nesses dois movimentos litúrgicos, nos versos 1 e 2, o que nós fazemos em relação a Deus, e no verso de número 3, aquilo que Deus faz quando nos abençoa. Derek Kidner, que é um comentarista bíblico, comentando este salmo, ele diz que é uma troca bastante desigual o que acontece aqui neste momento. Ele diz que bendizer a Deus é reconhecer com gratidão o que Ele é. Bendizer a Deus é reconhecer com gratidão o que Ele é. Mas ele diz que a troca é desigual porque para Deus abençoar o homem, Ele deve fazer do homem o que ele não é e Ele deve dar a ele o que ele não tem. Quando nós bendizemos ao Senhor, nós reconhecemos quem Ele é. Mas quando Ele nos abençoa, Ele precisa nos tornar aquilo que nós não somos. E Ele precisa nos dar aquilo que nós não temos.
Um outro comentarista bíblico vai dizer que ele analisa as nossas necessidades, enquanto nós analisamos as suas excelências reveladas. É uma troca desigual. E isso só revela para nós que é o próprio Deus quem providencia os meios para que nós possamos desfrutar da adoração corporativa. É o próprio Deus que providencia o meio para que nós possamos, em nossas vidas cotidianas, continuarmos a exercer os nossos atos de adoração a Deus ininterruptamente. Sabe como é que Deus nos torna aquilo que nós não somos? E sabe como Deus nos dá aquilo que nós não temos? Ele faz isso em Jesus, nos unindo a Jesus. Em Cristo nós podemos ser aquilo que nós não somos. E nós temos tudo o que nós precisamos. Irmãos, a verdadeira adoração é centrada em Deus. E o caminho para a verdadeira adoração centrada em Deus é Jesus. Que o Senhor, em sua graça, por causa das suas muitas misericórdias, Ele nos deu o privilégio, irmãos, a graça de todas as vezes que nós nos ajuntarmos aqui para adorarmos ao Senhor por meio do culto público, experimentarmos não somente formas de uma pretensa adoração, mas essa presença viva e vivificante de Cristo no nosso meio, levando os nossos louvores ante o trono da graça e nos comunicando as bênçãos da redenção que o Pai tem prazer em nos conceder. Que o Senhor nos ajude, que Ele tenha misericórdia de nós. Amém.